Obrigado, gente. Como lembrar que somos natureza? Quando eu era criança, tinha uma campanha na TV de sabão em pó que dizia assim: se sujar faz bem. Eu acredito que alguns de vocês aqui lembrem. Mas lá em casa não funcionava muito desse jeito. A minha mãe tem mania de limpeza e ela sempre dizia que a gente não podia fazer bagunça. Eu lembro do chão vermelho encerado, das panelas areadas, e elas brilhavam tanto que eu quase podia me ver refletida nelas. Lá fora os meus primos brincavam e eu ficava sentada, só observando. Eu assumi, então, que eu era a menina da cidade. Eu gostava de carros, até da poluição, de prédios altos, e a natureza para mim era sinônimo de sujeira e bagunça. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Em dezembro de 2011 eu recebi um convite. Alguns amigos me falaram: vamos para a praia? E aí eu aceitei como se fosse a coisa mais comum do mundo. Mas a verdade é que eu nunca tinha visto o mar. Quantos de vocês lembram como foi a primeira vez que vocês viram o mar? Se eu fechar o olho, eu consigo lembrar do cheiro, do som das pessoas aplaudindo o pôr do sol, dos surfistas voltando do mar, e eu tenho essa foto de qualidade duvidosa para provar que esse dia aconteceu. E aquele dia me lembrou que eu era a natureza. No começo eu falei para um amigo que eu ia para a praia de tênis. E aí eu falei que eu estava com medo de pegar alguma doença. Aí ele virou para mim e falou: você sabe que são as pessoas que sujam a praia, né? Daí reinou um silêncio, eu não sabia como reagir. Alguns anos depois, chegou a hora de ir para a floresta amazônica. E eu me dividi entre um choro pela dor do desmatamento que eu testemunhava e uma alegria imensa de mergulhar num rio que parecia mar. Eu senti o poder transformador da natureza pela primeira vez. Ver o mar tinha sido importante, mas estar na floresta foi diferente. O que a floresta despertou em mim fez com que a minha vida mudasse para sempre. Eu decidi voltar para casa e refazer a minha vida pessoal e profissional. Dali em diante, toda a minha vida precisava servir para a conservação daquele lugar. Foi nessa viagem que eu ouvi pela primeira vez a palavra regeneração. Regeneração não só no sentido de voltar um sistema ao que ele era quando a gente fez uma intervenção. É, na verdade, melhorar esse sistema. E na convivência com povos tradicionais, eu descobri que a gente precisava, antes de regenerar a terra, plantar floresta nas nossas mentes e nos nossos corações. Porque a verdade é que a gente cuida daquilo que a gente conhece. Eu aprendi também que a gente pode não só aprender com a natureza, mas criar a partir dela. E que tudo que a gente faz depende dela. E que a gente é responsável por ela existir e continuar. Eu aprendi com a natureza que tudo que está vivo é divino. E uma ironia é que hoje, diante da emergência climática, a gente está buscando soluções baseadas na natureza. A mesma natureza que a gente escolheu destruir. Mas eu acredito que as pessoas são a verdadeira solução para todos esses desafios que a gente está enfrentando. Eu acredito também que a gente é resultado do pedacinho de cada pessoinha, de cada ser que a gente toca. Sejam esses seres pessoas humanas ou não humanas. Todas essas minhas experiências, eu transformei elas em 32 tatuagens. Todas elas contra a vontade da minha mãe, absolutamente. Transformei elas em tatuagens para que a minha pele me lembrasse que eu sou a natureza quando a vida me fizesse esquecer. E eu queria compartilhar com vocês a história de uma dessas tatuagens. Começa com essa trilha, e eu espero que vocês tenham abstração suficiente para enxergarem o coração nesse cipó. Porque foi o que eu vi. Desde a primeira vez que eu fui para a floresta amazônica, eu ouço falar das samaúmas. As samaúmas, desde a espiritualidade indígena até a ciência, elas são rainhas. Árvores centenárias, nutridoras de ecossistemas. Eu tinha muita curiosidade de conhecer elas. Já tinha ido para território amazônico algumas vezes, mas nunca tinha tido a oportunidade de visitar uma dessas avós. Foi aí que eu fiz a trilha, aquela do cipó que tem um coração na entrada. Vocês viram também. 18 quilômetros de trilha ida e volta.
Quando eu cheguei nessa árvore, que carinhosamente os locais chamam de vovózona, tratei de me embrenhar entre as sapopemas, essas raízes grandes externas. Achei ali um lugar confortável, me senti abraçada entre as raízes dela. Só que foi eu entrar ali que eu rompi num choro que eu não conseguia entender. Eu conseguia sentir a vibração dela, eu me abaixei, fiquei em posição fetal, chorando por muito tempo. Literalmente eu conseguia ouvir o coração da floresta. E quando eu voltei, eu mandei a foto, aquela do cipó, num grupo com algumas amigas. Uma amiga ansiosa me mandou esse desenho. Ela tinha acabado de fazer esse desenho. Um oceano nos separa. Ela não sabia que eu estava fazendo a trilha e ela não sabia para onde eu estava indo. Ela desenhou o coração da floresta. Eu peguei aquele desenho e falei, eu preciso tatuar. E foi assim que o coração da floresta ficou cravado em mim, para que sempre que eu esquecer e quiser agir de um jeito que faça dor para a natureza, eu lembro que ela está em mim e que eu sou ela. Depois da trilha, porque a natureza é uma mãe, eu até ganhei um banho de igarapé para me refrescar. E hoje eu quero compartilhar com vocês 5 hábitos que me ajudaram a construir a natureza em mim. A lembrar que eu sou natureza todos os dias, para que a minha vida seja uma resposta às necessidades da natureza. O primeiro desses hábitos é ter plantinhas no quarto, e é por isso que a Nadá está aqui. Eu tenho 3, a Mary Kate, a Ashley Olsen e a Nadá. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu dou uma checada nas folhinhas delas. Elas me ajudam a ver o ciclo da vida. Elas me ajudam a ver o tempo passar. Às vezes a gente está tão absorvido pela vida que a gente não presta atenção no ciclo das coisas. Quando eu olho para as folhinhas da Nadá, eu sei se ela precisa de água, se ela precisa de conversa, se ela precisa de poda. E assim também é a gente quando o tempo está passando. Pisar no chão descalço. Vocês lembram que eu queria ir para a praia de tênis? Bom, agora eu ando descalço quase sempre. Me ajuda a recompor o equilíbrio, me ajuda a estar presente, ajuda eu a encontrar o meu próprio centro. Olhar para o céu antes de olhar para o celular. Sempre que eu desço da cama, a primeira coisa que eu faço é abrir a janela. E aí quando eu abro a janela e às vezes eu vejo um céu azul, imediatamente o meu humor fica solar. E quando o dia está meio cinza, eu sinto que eu fico introspectiva. Quando a gente olha para o céu, a gente se alinha com os ciclos. Esse aqui talvez vocês não vão gostar, mas é o famoso banho gelado. Eu começo todos os dias o meu banho quentinho, gostoso e confortável. Mas nos 2 minutinhos antes de terminar, eu viro o chuveiro para o gelado e deixo a minha respiração fluir. Me lembra que eu estou viva, me coloca no aqui e no agora. O 5º hábito é meditar. E aí vocês podem dizer, mas Cami, meditar é muito complexo. Eu comecei com 3 minutos por dia. Experimentar silenciar os barulhos de fora me ajudou a silenciar os barulhos de dentro e conseguir mais observação. Daí eu passei de meditar no meu quarto a meditar em lugares como a Chapada Diamantina. Eu cresci apartada da natureza, mas ela me chamou de volta. E hoje eu sei que cada um de nós podemos nos lembrar todos os dias que a gente é natureza. Seja com banho de mangueira, dançando na chuva, ou olhando as folhinhas da Nadá. Meu convite é para que cada um de nós, com uma dessas práticas, possamos nos conectar mais com a natureza. E eu tenho certeza, se vocês fizerem com constância, todos os dias vocês também vão lembrar que vocês são natureza. Obrigada.